Muito boa noite a todos, eu sou o Celso Rei e esse é o canal Estudos sobre Espiritualidade. Fico feliz que você esteja aqui comigo mais uma vez. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse é um canal onde eu procuro fazer um estudo sobre a espiritualidade em geral, não é? Trazer diversos assuntos da doutrina espírita, da Umbanda, da teologia, da teosofia, da filosofia, baseado em obras que eu considero de pesquisadores sérios e que têm me ajudado bastante nessa minha caminhada aí como ser imortal em evolução. Bom, antes de começar esse vídeo, eu quero fazer uns esclarecimentos. Esse vídeo, diferentemente dos outros, no qual eu trazia um tema geral e ia abordando conforme as informações fossem vindo, sem ter um roteiro previamente feito, fazendo uso também do quadro, vai ser um pouco diferente. Quem quiser acompanhar, eu sugiro que o faça, mas mais com os ouvidos do que propriamente vendo a imagem, pois esse vídeo se trata de uma transcrição de um áudio que eu gravei já há alguns dias e quero compartilhar com vocês. O único momento, talvez, que eu vá usar o quadro ou precise da imagem desse vídeo seja quando eu estiver falando sobre os Exus, tá bom? Muito obrigado. Vamos lá, então. Bom, a matéria, como nós conhecemos, ela é um meio, ela não é um fim. Wagner Borges, estudioso das questões espirituais e dos fenômenos da saída fora do corpo, afirma que hoje a nossa ciência sabe que matéria nada mais é que energia condensada. Logo, nosso corpo material é totalmente energia. Energia essa que vai se sutilizando conforme foi comentado no vídeo do meu canal Meu Corpo, Minha Única Herança. Logo, em real essência, somos pura luz. Mas há um longo caminho a percorrer até nos despojarmos dos outros corpos. Quando a gente adquire bens materiais, isto é importante para que nós possamos utilizar do conforto que o bem material nos proporciona. Mas temos que ter cuidado se procuramos o bem material como um fim em si. Porque isso, além de trazer um vazio enorme, acaba não contribuindo tanto para a nossa evolução. Hoje, estamos numa sociedade bastante tecnologizada, digamos assim, com muitos recursos virtuais à disposição. Só que bastante doente, vocês não concordam? Como eu falei nos primeiros vídeos, os conhecimentos que nos são trazidos até o momento pela espiritualidade falam sobre a divisão dos nossos corpos em 7 partes, 7 corpos sutis. É claro que ao se tratar de infinito, não são os únicos existentes. Vamos expandir isso. Mas a gente estuda dessa forma para ficar de um jeito mais didático, para que nós possamos compreender. A doutrina espírita, por exemplo, quando ela fala da categoria dos mundos, ela nos mostra 5 principais. Mas isso é para ficar mais fácil a visualização. Mas isso não quer dizer que existam só essas 5 categorias de mundos. A nós nos é dado saber até um certo ponto, porque não compreenderíamos e não teríamos vocabulário para muitas coisas. Utilizando o exemplo de Jesus novamente, eu disse aqui que ele tem aproximadamente 14 bilhões de anos. Por ele ser um espírito antigo, ele tem acesso a mais informações de como funciona o universo. E ele encarnou para nos dizer, olha, o universo funciona dessa forma. Mas teve de falar em forma de parábolas. Afinal, como ele falaria 2000 anos atrás sobre extraterrestres, seres de outro mundo, buracos de minhoca, temas de física quântica em geral, universos e multiversos? Ele seria assassinado antes do tempo. A gente consegue inferir, até dentro do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, questões de física quântica. Mas enfim, a questão é que Jesus tem 14 bilhões de anos. E aqui no canal conversamos sobre alguns atributos de Deus. Um deles é que Deus existe de toda a eternidade. Isso significa dizer que, pela lógica, enquanto Jesus é um espírito que tem 14 bilhões de anos, existem espíritos com 50 bilhões de anos, 100 bilhões de anos.
E por que não 1 trilhão de anos? Afinal, o que é 1 trilhão de anos em frente ao que é eterno? E aí, o que acontece? A ideia desse vídeo é a gente procurar refletir sobre tudo isso um pouco. Vivemos num mundo de provas e expiações e nós não temos acesso a outras humanidades. Algumas obras nos dizem que aqui ao lado, em Marte, já comporta uma humanidade totalmente regenerada. Falamos do mundo regenerado aqui no canal, inclusive indicando o canal do médium Pedro Augusto, que traz um pouco de como é essa realidade. E o link sobre esse vídeo estará na descrição do canal. Marte, os marcianos, estão mais ou menos, em termos terrestres, no ano de 3.000 e alguma coisa. Com 1.000 anos à nossa frente, é muito fácil para eles, portanto, terem uma tecnologia tal que possibilita a criação de um holograma sobre seu planeta, fazendo com que as melhores tentativas dos cientistas aqui da Terra acabem encontrando apenas um planeta vazio. E aonde eu quero chegar com tudo isso? Primeiro, na ideia que somos seres imortais, de pura luz, e que habitamos um universo infinito e todo povoado. Então não tem por que acharmos que temos todo o conhecimento do mundo, podendo ser um PhD de Harvard. Segundo, o que nós estamos fazendo aqui na Terra, afinal? Por que não temos contato com esses outros seres humanos e de outras raças? Chego na conclusão de que, criado simples e ignorante, eu vou adquirindo os conhecimentos necessários até chegar ao momento que eu posso ter escolhas, tanto para o bem quanto para o mal. Quanto mais eu evoluir, mais livre no universo eu fico. Se eu estou num planeta onde eu não consigo sair do chão, não consigo me deslocar muito bem, fico doente e meu corpo apodrece aos poucos, e a minha morada tem míseros 40 milhões de quilômetros de extensão, significa dizer que eu estou longe de alcançar essa liberdade. E como eu faço isso? Basicamente, eu entendo que eu preciso remover do meu espírito, aos poucos, as emoções descontroladas, as paixões inferiores. E quais são elas? Acho que posso citar aqui algumas: egoísmo, prepotência, vaidade, julgamento, deboche, felonia, a cupidez, o orgulho. Quando Jesus nos diz, amai-vos uns aos outros, o que significa dizer, portanto? Em outras palavras, ele diz, olhe, procure melhorar seu interior para você ser mais livre no universo, expandir a sua consciência e experimentar, como espírito imortal que você é, sensações agradabilíssimas no universo, ao invés de ficar preso e circunscrito a um só planeta. Então temos aí vários sentimentos que podemos considerar como doenças da alma, que precisamos tratar, que precisamos com calma e aos poucos erradicar do nosso espírito. O planeta Terra é, portanto, um planeta escola, planeta prisão, planeta hospital para todos nós. Hoje em dia, o quanto se vê o culto exagerado ao corpo, não é? A vaidade em excesso. Por que eu digo em excesso? Porque não há problema ser vaidoso e se cuidar. Afinal, você não vai querer morar no meio do lixo ou se vestir com trapos velhos e fedidos, não é mesmo? Mas temos que tomar cuidado, porque afinal, uma pessoa muito materialista, quando desencarna, corre o risco, inclusive, de ficar presa a seu corpo de carne. Isso acontece. O culto ao corpo foi tão excessivo, uma encarnação para uma pessoa a qual o culto ao corpo foi tão excessivo, uma encarnação de quase um século toda, voltada apenas para os músculos, não é sem nenhum vislumbre do mundo espiritual e pode deixar o espírito desencarnado em maus pensamentos quando ele se ver fora daquele corpo que era tão apaixonado. Então, acontece do espírito desencarnado, muitas vezes, até sentir o seu corpo apodrecendo, sendo comido pelos vermes e se sentindo preso ao caixão, cheio de formas, pensamentos e criações mentais horríveis que ele mesmo criou em volta de si. É um estado mental em que o espírito mesmo se aprisiona. E sabe quem que vai lá para ajudar essas pessoas? Muitas das vezes são os Exus que fazem esse trabalho. Os Exus que são completamente mal compreendidos por terem, digamos assim,
um jeito mais enérgico e incisivo de se comunicar. O que, diga-se de passagem, nem sempre é assim. E por isso atrai olhares antipáticos das pessoas que muitas vezes têm uma visão completamente infantil de mundo espiritual, achando que após a morte cantarão sinos e baladas ao lado de anjos brancos de auréolas. Talvez tenhamos sido um pouco mais realistas do que isso. Enfim, os Exus são considerados os embaixadores de Jesus Cristo aqui na Terra. Espíritos de homem, ou não, pois um ser que não é humano pode plasmar essa forma também, mas esse assunto fica para outro vídeo. Espíritos de homem que atuam na vibração Exu. É uma espécie de roupagem utilizada por homens desencarnados para atuar em locais com vibrações totalmente densas e materializadas, como é o caso do cemitério, conhecido como Calungas, na Umbanda, com conhecimento em magia e força mental para auxiliar o espírito desencarnado preso ao corpo de carne no seu desenlace, quando chegado o momento. Ou seja, eles não atuam por vontade própria, eles atuam na lei da causa e efeito. Eles atuam diretamente na lei da causa e efeito, entre muitas outras coisas que ainda serão trazidas para nós. Para entendermos um pouco mais sobre esses espíritos tão incompreendidos, mas que fazem um trabalho importantíssimo no mundo espiritual. Portanto, vamos cuidar de nossos preconceitos e julgamentos. Muitas das vezes, a depender do caso, poderá ser um Exu que irá ter com você após o desencarne. Você poderá ver um ser humano, bonito, bem vestido, muito polido e educado, e ele te dizer: olha, eu sou um Exu, faço um trabalho aqui nesse local, você já está desencarnado, etc, etc, etc. Então, voltando a falar um pouco de Jesus, cujos ensinamentos têm me orientado e ajudado muito nessa minha fase atual da vida. E antes de terminar o vídeo, eu acho que já temos muitas informações, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Se Jesus, que tem 14 bilhões de anos, aproximadamente, governa esse planeta Terra e alguns outros, qual será a responsabilidade de um espírito de 1 trilhão de anos no universo? Bom, então as reflexões que gostariam de fazer são essas. Por que não temos acesso a outros seres do universo? Como somos doentes, precisamos por um tempo ficarmos apartados da sociedade galáctica, por assim dizer. Num planeta regenerado, por exemplo, Marte aqui do lado, as pessoas que estão lá já conseguiram trabalhar bastante as questões do ego e se livraram de muitas paixões inferiores que atrapalhavam sua evolução. Portanto, estão juntas num planeta regenerado por afinidades de vibração e frequência, princípio hermético da vibração. Portanto, um ser humano da Terra, cheio de paixões e vícios, dificilmente encontraria terreno vibratório adequado para sua vida lá. Isso não ia fazer bem para ele e nem para a humanidade que está lá, pois sua baixa carga energética traria desequilíbrio para a humanidade daquele planeta. Bom, falando de mim, do Celso, em minha opinião, eu acho que o primeiro passo para eu buscar meu autoconhecimento, minha cura e fazer uma autoanálise é entender a minha condição de doente e aceitá-la. Abraçá-la e entender que é um processo, que é normal e que eu não serei perfeito. Buscar trazer para a minha vida um relacionamento prático com Deus, aplicando os princípios do Evangelho na minha vida, o melhor que eu conseguir. Entender que nada está ao meu controle e as coisas da terra são da terra e ficam na terra, inclusive meu corpo de carne. É tudo um empréstimo ao qual eu deverei prestar contas ao me despojar dele e dos meus bens. Caminhar com fé, paciência e tolerância, já que por ser um espírito imortal e por as coisas não acontecerem no meu tempo e no meu jeito, aproveitar a caminhada e fazer do meu processo o melhor possível. Bom, essas são algumas reflexões que eu queria trazer. Eu preferi ler, porque eu gravei esse áudio há alguns dias e eu não queria correr o risco de deixar nenhuma informação de fora.
Essa é a reflexão que eu queria trazer, é isso que eu tenho buscado compartilhar. Espero que, se você tenha chegado até aqui, espero que você tenha gostado do conteúdo. Graças a Deus, né? Mais um dia de cada vez. Muito obrigado, fiquem com Deus.